sem ter esse retrato da democracia, talvez não fosse suficiente, né? Então, eu quero dar uma repassada rapidinha ao conceito de Estado de Direito do Friedrich Hayek, né? Essa definição do Estado de Direito de Hayek, na realidade, é uma espécie de desafio às certas incoerências do sistema constitucional americano, e que também é parecido, de certo modo, com os europeus, né? E que se espalhou por outros países, inclusive o nosso sistema é baseado, de certo modo, nele, né? E ele escreveu esse livro, então, Direito, Legislação e Liberdade, que saiu aqui no Brasil, acho que em 1985, né? E eu convido vocês a lerem esse livro, que faz uma proposta constitucional de revisão da Constituição, que ele chamou de demarquia, para separá-la, consertá-la com a democracia. Democracia tem essa ideia de poder a todo custo, o poder do povo, e é uma força meio, uma interpretação, assim, uma ideia meio negativa. Demarquia simplesmente, então, governo popular baseado em regras, em leis, né? E ele disse, né, que embora os americanos tivessem construído um regime respeitável, chamado constitucionalismo, eles criaram isso em 1787, né? Mas ele precisa ser, ele disse, esse regime precisa ser modificado, porque, dada a influência da ideia de que democracia significa que o legislativo, ou até as pessoas eleitas pelo processo eleitoral, uma vez eleitos, podem fazer o que elas bem entendem. Isso faz parte da democracia. Por exemplo, Hayek viveu na época na Inglaterra, 1939-40, e o socialista inglês Harold Laski, que tanto influenciou Jânio Quadros, era da ideia de que, quando o Partido Trabalhista viesse ao poder, então a vontade do povo estava resolvida e não precisava mais ter eleições, né? Essa era a ideia dele, né? Então, mas o que está ocorrendo no regime, digamos, americano, no regime brasileiro, nos regimes constitucionais, é que a grande maioria das chamadas leis, que são feitas todo dia aos montes, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, o número só de regulamentações dos ministérios, em letrinha pequena, assim, é mais ou menos 80 mil páginas de regulamentos que estão afetando as pessoas, né? De maneira que ninguém sabe o que está ocorrendo. Quer dizer, na realidade, por causa que os nossos representantes estão querendo, e isso é estatística americana, 75% do tempo que o deputado, o senador americano usa é para se reunir com pessoas, ganhar dinheiro para a próxima eleição. Ele só tem 20% do tempo, ele está trabalhando, digamos assim, para o povo. E é claro, tem certas coisas que têm que ser feitas, mas muito desses 25% do tempo usado no Senado, na Câmara, são para conceder favores a diferentes grupos organizados né, que podem amparar a sua reeleição. Já foi descoberto por truques da TV que com $5 mil você pode comprar uma legislação na Casa de Representantes, na Casa dos Deputados Federais dos Estados Unidos. Então, o que ocorre, né, é que essas leis que estão sendo, a grande maioria de leis que estão sendo feitas, não são leis no sentido substantivo, material, normativo, constitucional. São apenas instruções, digamos assim, que os deputados ou senadores dão para a burocracia para fazer certas coisas, né? E como eles não têm tempo de pensar em leis verdadeiras, então eles deixam isso para os ministérios. A burocracia começa a dominar o país, não os representantes do povo, porque os representantes do povo, para começar, não têm interesse em leis gerais, eles têm interesse apenas em como gastar orçamento, como conceder um favor aqui, trazer
construiu uma estação de ferro com o nome do avô dele em West Virginia. Isso é verdade, né? Então, a Hayek diz, o sistema está todo corrompido, nós precisamos, né, submeter esse sistema aos preceitos do Estado de Direito. Né? O Estado de Direito, então, deixa eu ir aqui rapidamente, tem muita coisa. Eu estou tentando resumir para vocês, em 40 ou 50 minutos, as palestras chinesas, que são 18 palestras de 1 hora. Né? Então, 18 horas né, não dá bem para comunicar a ideia, mas vamos ver, né, aqui. Então, a questão estava, por exemplo, vamos definir primeiro o que é o Estado de Direito e depois passar rapidamente ao programa que ele apresentou para a reconstrução liberal, a reconstrução do liberalismo constitucional. Ok. O que é essa rule of law, então, né? Esse Estado de Direito? Ele é influenciado também pela expressão, a definição de Avi Dicey, né? Esse filósofo da política inglesa do fim do século XIX, que decidiu da seguinte maneira, que o Estado de Direito, né, significa, então, em primeiro lugar, a absoluta supremacia e predominância da lei regular em contraposição à influência do poder arbitrário e portanto, exclui, né, a existência de arbitrariedade, de prerrogativa legislativa também entra nisso, né, a ideia de que se pode fazer o que bem entende uma vez que está eleito, e exclui, então, a existência de arbitrariedade, de prerrogativa, ou de qualquer autoridade discricionária ampla, né, por parte do governo, né, ou dos agentes do governo. Né. Então, ele diz que o governo nunca deve coagir o indivíduo, a não ser na aplicação de uma lei geral conhecida, né. E isso, então, impede abusos de todos os tipos, né. Então, o Estado de Direito, né, é mais do que constitucionalismo, né. Ela requer, ele requer, né, que todas as leis tenham certos atributos, que elas se conformem com certos princípios, né. Então, essa visão, essa percepção da lei, a apreensão do que é a lei, tem uma grande e respeitável tradição. Por exemplo, Immanuel Kant, na Metafísica da Moral, né, ele disse que esses princípios não são apenas leis dadas, né, por um Estado já estabelecido, mas são, na realidade, as leis pelo qual o Estado é estabelecido. Quer dizer, a lei, então, o Estado de Direito estabelece o Estado. Não é o Estado que determina o que é o Estado de Direito. Santo Tomás de Aquino também falou no mesmo sentido, na Idade Média. Ele disse que as leis, para serem justas, devem ser justas a partir dos seus fins, quando são ordenados para o bem comum. A partir dos seus autores, quando a lei que é aprovada não excede o poder daquele que a faz, né? Que é um poder não muito longe daquele que nós temos como cidadãos. Né? E também pela sua forma, né? Os seus atributos, quando as cargas que elas impõem aos súditos são de acordo com igualdade proporcional em relação ao bem comum. Né? Mas os antigos romanos já conheciam esses conceitos. E acho que no terceiro século da era cristã, aí por volta do ano 200 e pouco, Julius Paulus, né, já tinha formulado o mesmo princípio. Ele disse que o que é certo não vem da regra. A regra é que é feita
pela nossa concepção do que é certo. Então, nesse sentido, né, o Estado de Direito, esse rule of law, essa supremacia do direito, né, é uma espécie de campo de força que gravita sobre todas as aspirações do povo, ele deve unir todas as apreensões, deve informar todas as pessoas, direta e indiretamente, sobre o conceito de justiça, deve reunir a comunidade separada, deve mediar, a relação entre o governo e os governados, sugerindo obediência natural e promovendo a paz.